Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és. Tu és bom, bom. Tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tão bom. Tu és bom, oh, oh. Tu és bom, Senhor, oh, oh. Tu és bom, bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Essa certeza alegra o nosso coração. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, Senhor. Não me deixarás jamais. Tu és bom, oh, 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 oh. Tu és bom, tão bom. Tu és bom, Senhor, oh, oh. Tu és bom, Meu querido, minha querida, boa noite. Que bom poder nós estarmos juntos neste local, nesse momento, para podermos celebrar a Jesus Cristo, lembrando que de fato Ele é o Rei do nosso coração, Ele é o nosso esconderijo e é nele que nós encontramos tudo que é necessário para as nossas vidas. A vida não consiste em correr atrás das coisas que são terrenas, que são temporárias, que não têm nenhum valor eterno. A vida, na verdade, consiste em descobrir como viver a vida na presença de Deus e buscar nele tudo o que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa piedade, onde nós seremos abastecidos com abundância e para a satisfação das nossas almas. Hebreus capítulo 13, versículos 5 em diante, acompanha comigo a leitura desse trecho. O autor de Hebreus, ele escreve, ele nos diz: seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A certeza de que Deus não muda e que o seu caráter
nos sustenta, não apenas hoje, mas o dia de amanhã que traz para nós aquilo que hoje desconhecemos, mas para Deus não é surpresa, é ocasião de profunda alegria, esperança e segurança para nós que o conhecemos como Senhor e Salvador. Curva a sua cabeça comigo em oração. Ó Pai, nessa noite, com alegria, nós entendemos que Tu és o Deus que cuida de cada aspecto do nosso viver. Continua, Senhor, agora a nos assistir nesse culto. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e enche, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações com a Sua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. oprimido pelo seu pecar, Jesus te chama.
sede em seu interior, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará. Das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Ele é maravilhoso. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. O pastor Hernani e a Thaís Duarte são os nossos missionários que atuam através do Ministério Palavra da Vida em Portugal. Eles saíram daqui no finalzinho do ano passado e já se instalaram ali naquele país. Nós já recebemos relatórios e até vídeos dessa família, desse casal. Junto com os pais, nós temos os filhos, Alejandro e Karine, e nós queremos dar destaque a alguns acontecimentos que estão acontecendo na vida deles e também motivos de oração para o ministério. Em primeira instância, nós comunicamos à igreja um tempo atrás o falecimento do seu Ronaldo, pai da Thaís. E ela, por consequência, ela conseguiu uma viagem de volta aqui para o Brasil. De fato, ela já está aqui desde o mês passado. Ela está ali com a sua família nesse momento de luto. Mas que bom que ela pôde voltar e estar ali junto com os familiares
para consolar e ser consolada neste momento de dor. Estejamos orando continuamente para a sua vida, para a vida de toda a sua família, que Deus esteja amparando e restaurando os corações feridos. Ela, logo mais, no dia 19 desse mês, voltará para Portugal. Vamos estar orando também para regresso dela, para que ela tenha ali uma boa viagem e um feliz reencontro com o Hernan e os seus filhos de volta ali no país de Portugal. Mas eles também nos falam um pouco sobre aquilo que está acontecendo ali em Portugal. Por conta do Covid, muitas coisas, muitas atividades que antes aconteciam ali na sede da Palavra da Vida, ali em Lisboa, tiveram que ser interrompidas. E agora pedem por orações para que, numa retomada, eles consigam ali novamente trazer pastores e as igrejas de volta para terem ali os momentos não apenas de refrigério, mas também de treinamento, ensino e de todo um preparo que a Palavra da Vida provê para a igreja ali naquele país. Eles pedem também oração para um grande evento que deve acontecer no mês de junho. Será o Dia da Família, onde haverá uma grande confraternização entre as igrejas, os seus pastores e líderes, ali mesmo na sede da Palavra da Vida. Vamos estar orando para que Deus esteja abençoando, trazendo as pessoas e usando aquele momento para fortalecerem os seus corações e as suas vidas. Vamos colocar, então, isso nas mãos de Deus, enquanto você lembra hoje e ao longo desta nova semana. Tem sido sempre bom nós podermos ofertar de volta ao Senhor, sabendo que parte daquilo que nós ofertamos chega, na verdade, nas mãos desses nossos queridos missionários. Nós temos falado sempre sobre os nossos fundos missionários e o Fundo Ação Barnabé, contribuições que você pode fazer além da sua oferta normal para a igreja, para beneficiar os pedidos extraordinários do campo missionário e também as necessidades da nossa membresia e entre o nosso corpo. Então você faça agora o momento de devolução da sua oferta, do seu dízimo, para você poder contribuir de volta ao reino de Deus e também para esses fundos também. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida e o seu caminhar ao ofertar com alegria. Nós somos lembrados em 2 Coríntios 9, 7, que cada um deve contribuir de acordo com o que já tem proposto no seu coração, não com tristeza e nem com constrangimento, porque Deus ama quem contribui com alegria. Esse é o momento. Com alegria, vamos ofertar a Deus. Oremos. Pai Santo, nessa noite, como somos gratos pelo privilégio de poder contribuir de volta ao Teu reino. Pedimos, Senhor, que esteja ainda guardando os corações do pastor Hernan e da Thaís em particular e a sua família, que ainda estão enlutados pela perda do seu pai, o seu Ronaldo. Pedimos o consolo que vem
em particular do Espírito Santo. Use esse tempo que a Thaís tem de estar de volta aqui no Brasil, no seio da sua família, que ela possa, Senhor, ser consolada e ministrar consolo também aos seus entes queridos. E no momento certo, leve ela de volta para estar reunindo novamente com seu marido, seus filhos de volta em Portugal. Que isso seja, Senhor, motivo de grande gratidão na vida dessa família. Também pedimos, Senhor, por todo o ministério da Palavra da Vida. Continua, Senhor, a usar essa organização para abençoar a sua igreja e, por extensão, evangelizar ali o povo português. Lembramos do Dia da Família, que deve ocorrer no mês de junho. Que isso seja um grande evento para a honra e glória do teu nome. Use aquele momento para ministrar profundamente aos corações, às vidas de todas as famílias que ali reunirem. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você é o nosso convidado na próxima quinta-feira para a sequência do nosso estudo junto com o nosso missionário ou nosso seminarista, o Zinho Zirderlan. Ele está ministrando para nós a partir do livro do profeta Jonas e ele vai estar trazendo a sua segunda mensagem da série, O Triunfo da Graça. Quinta-feira, 19h30, nesse mesmo canal do YouTube. Você é o nosso convidado, convide outros para estar conosco e não deixe de participar na quinta-feira. Também lembramos que este mês é o último mês do nosso recadastramento. Entre no site, procure ali o banner, clica, siga ali as instruções e você poderá estar ali confirmando os seus dados juntos conosco para toda uma reformulação do nosso meio de comunicação, e nós queremos que você não perca nada que nós temos para oferecer como igreja. Faça isso ainda durante esses dias. Eu quero trazer algumas boas notícias da nossa igreja na área da ação social e na área de missões. A nossa igreja, como você sabe, tem o fundo missionário. Nesses primeiros 4 meses, janeiro a abril, nós levantamos mais de 34 mil para o nosso fundo missionário. Mais de 26 mil foram investidos já na obra missionária. Quase 11 mil investido nos campos missionários. Ajudamos na compra de cadeiras no Vale do Açu, demos ofertas para seminaristas do Ceará, ajudamos na reforma do telhado da base Transformar, enviamos ofertas para o conserto do carro do nosso missionário em Olambra, o pastor Renato, enviamos uma oferta especial para o nosso missionário na Espanha, pastor Gelson. Então, quase 11 mil reais. Enviamos mais de 15 mil reais para a obra de missões, que foi o total levantado no mês de março para a campanha de missões mundiais. Louvamos a Deus por esse investimento expressivo já nestes primeiros 4 meses do ano. Além disso, queridos, além dessas ofertas especiais, mensalmente, do nosso orçamento regular, nós investimos R$19.275 para os nossos convênios missionários. Louve a Deus comigo por essas ações da nossa igreja na área missionária. Na área da ação social, quero agradecer você que tem contribuído com a Ação Barnabé. Nesses primeiros 4 meses, nós levantamos quase 16 mil reais. Investimos já quase 13 mil reais na
obra da ação social, especificamente da Ação Barnabé, que são fundos extras para ajudar irmãos que estão passando por alguma dificuldade nesse momento. 11 famílias têm sido abençoadas, beneficiadas mensalmente, com ofertas de 300, de 500, de 600 reais. São ofertas assim, é uma oferta emergencial que nós não interrompemos desde que lançamos aqui em nossa igreja a Ação Barnabé, ainda no ano passado. Além disso, além desses quase 16 mil da Ação Barnabé, nós também investimos quase 5 mil, que é a nossa oferta desse quadrimestre para a ação social. Investimos esses quase 5 mil com cestas básicas, lar batista de crianças, lar de idosos, auxílio, ajuda médica, auxílio funeral. Podemos atender irmãos que nesse momento enfrentam alguma necessidade. Louvamos a Deus, porque por meio, queridos, dos dízimos e das nossas ofertas, nós podemos investir no reino, com amor na obra missionária, com amor na ação social. Muito obrigado a você que, além do seu dízimo e oferta, tem dado aí generosamente uma oferta para o Fundo Missionário, para a Ação Barnabé. Continue a fazê-lo, porque nós temos grandes desafios ainda até o final do ano e tenho certeza, com a sua parceria, Deus fará muito mais por meio da nossa igreja. Que Deus nos abençoe e louvemos a Deus por essas boas notícias. Motivos de oração não nos faltam, né, queridos? Nós sabemos que Deus tem cuidado das nossas vidas, nós podemos olhar até talvez essa semana que passou e ver a presença de Deus, a sua mão sobre nós, e nós queremos agradecê-lo e pedir também. Esse é o momento de oração, você poderá falar com Deus no silêncio do seu coração, quem sabe reunir a família. Enquanto eu faço uma oração, você também pode e deve orar. Vamos apresentar a Deus aquilo que está nos nossos corações. Na tela, você tem alguns motivos, se você gostaria de também usar isto como roteiro, para você também pedir em prol da nossa igreja. Vamos lhe apresentar estas questões perante o altar de Deus. Oremos. Pai Santo, nessa noite, nós apresentamos as nossas vidas no teu altar. Nós te agradecemos porque nós temos um contato direto contigo. O próprio Jesus propiciou isso por nós, ou proporcionou, e nós, Pai, somos gratos por isso. Agora nós queremos colocar a nossa igreja de volta nas tuas mãos. Eu peço, Senhor, por cada um que faz parte da nossa igreja, os membros, os familiares, outras pessoas que estão ligadas, Senhor, a esta igreja, os nossos queridos amigos e visitantes também e as suas famílias, nós rogamos, Senhor, por saúde e por bem-estar da vida de cada um nas suas famílias. Em meio a essa pandemia, nós pedimos que esteja nos guardando e nos protegendo. Resgata, Senhor, aqueles que estão enfermos e traga de volta para uma boa e excelente saúde física, emocional e espiritual também. Nós continuamos a também apresentar, Senhor, cada um na sua vida profissional. Alguns pais são empresários e dependem, Senhor, então, de um conjunto de fatores para poder ainda tocar a sua empresa, onde eles não apenas tiram o sustento para a sua família, mas provê também um ambiente para o sustento dos seus funcionários. E pedimos então a tua graça e o seu favor sobre cada um. Pedimos também por aqueles que são trabalhadores, que também precisam da sua força para continuar a desenvolver as suas atividades. Lembramos daqueles, Pai, que estão entre empregos, que estão nesse momento buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Como isso tem sido, Pai, o motivo de muita oração, e nós continuamos a colocar estes nas tuas mãos. Supre e provê, Senhor, para cada pessoa e cada família, para que não falta jamais nenhuma necessidade nesse momento. E nós, Pai, também continuamos a colocar nas suas mãos a vida dos nossos entes queridos, as pessoas com quem nós temos conversado e testemunhado. Pedimos, Senhor, que use tudo o que está acontecendo para aproximar as pessoas.
a Ti e o Teu grande amor. Use, Senhor, as nossas vidas para testemunhar daquilo que é e tem feito o poder e o amor de Jesus Cristo, para que as pessoas tomem decisões ao lado de Jesus. E por fim, nós rogamos, Pai, por sabedoria para cada um de nós, para nós sabermos como enfrentar a cada instante as circunstâncias que se apresentam no nosso caminho. Pedimos, Senhor, que essa sabedoria inclua o como agir como representantes do Teu reino, para que o Teu nome seja bem representado através do nosso falar, do nosso proceder, do nosso agir, até do nosso pensar. E que isso seja para a honra e glória do Teu nome, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o Teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei Teu vaso, pro mundo ver o Teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido me encontrou. Agora posso ver. Olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Eu quero começar hoje com uma pergunta. Que tipo de pessoa você é quando o assunto é contentamento? Qual que é a sua abordagem?
Você é do tipo de pessoa que costuma olhar mais, se concentrar mais naquilo que já tem, já conquistou, ou mais naquilo que ainda falta? Aquela velha história do copo meio cheio ou meio vazio. Que tipo de pessoa você é? Qual é a sua abordagem? Nós vivemos numa sociedade hoje marcada pelo descontentamento. Descontentamento com as finanças, descontentamento nas áreas relacionais, pessoas insatisfeitas nos seus relacionamentos, pessoas, por exemplo, que são casadas, estão descontentes, insatisfeitas com o casamento, descontentes profissionalmente, descontentes até existencialmente, e muitas vezes até descontente com a vida na igreja, a vida espiritual. A insatisfação é uma marca desse nosso tempo. Por isso a pergunta: você é uma pessoa que está satisfeita? É uma pessoa contente? Ou é uma pessoa que vive no estado crônico de descontentamento? Você talvez saiba e se lembre que a primeira tentação, lá registrada em Gênesis 3, teve como base o descontentamento. Satanás procurou lançar, e foi bem sucedido, a semente do descontentamento nos corações daquele primeiro casal. A Bíblia diz que Deus criou o homem, criou a mulher, os colocou no jardim do Éden, e lá no jardim do Éden eles tinham plena liberdade, eles podiam comer do fruto de todas as árvores, mas havia uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, que Deus disse: dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, morrereis. Ou, falando especificamente, disse: morrerás. Mas aí, queridos, Gênesis 3, isso é capítulo 2, Gênesis 3, entra um personagem na história, Satanás, o mais astuto dos animais, diz a Bíblia, a serpente, né, o símbolo ali, a serpente simbolizando e encarnando Satanás, simplesmente aparece e faz uma oferta, e faz uma propaganda para Eva, dizendo, e ele naquele diálogo com Eva diz: olha, certamente não morrereis, os vossos olhos se abrirão, sereis como Deus, conhecereis o bem e o mal. Você sabe o fim da história. Eva acreditou, Adão também, levado por sua mulher, acreditou naquela propaganda enganosa de Satanás. Propaganda enganosa é quando se promete alguma coisa e não se entrega. E, de fato, ele não entregou o que ele havia prometido. Ele disse: sereis como Deus. Mas o que aconteceu foi exatamente o que Deus disse: certamente morrerás. Eles morreram espiritualmente, a comunhão quebrada com Deus naquele momento, e depois, no segundo momento, também a morte física, queridos. Satanás usou a mesma estratégia no ministério de Jesus. No início do ministério de Jesus, por meio da tentação, ou das tentações registradas lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Satanás tentou colocar no coração de Jesus a semente do descontentamento. Descontentamento com Deus, com a sua situação, naquele momento até com fome, mas ele não foi bem sucedido, porque Jesus reafirmou o tempo todo que ele estava feliz no seu relacionamento com Deus. Wayne Cordeiro diz o seguinte: o diabo usa a insatisfação ao máximo, e se for capaz de nos deixar descontentes, cairemos direto em suas mãos. E ainda, todas as vezes que a falta de satisfação penetra a nossa vida, pisamos em solo muito perigoso. Queridos, todas as vezes, diz Wayne Cordeiro, que a falta de satisfação, que o descontentamento penetra a nossa vida, pisamos em solo muito perigoso. Queridos, como evitar a armadilha do descontentamento? Como evitar essa armadilha satânica? Por meio da prática do contentamento. Por isso, nessa série, a Academia da Alma, que são exercícios de devoção espiritual, de crescimento espiritual, o desafio hoje é aprendermos e desenvolvermos a prática do contentamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, verso 6, diz:
A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, ou é grande riqueza. E já aprendemos aqui que piedade, e estamos falando de piedade, é esse relacionamento real, relacionamento verdadeiro, relacionamento espiritual com Deus. Então isso é devoção ou piedade. Ele diz: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro ou é grande riqueza. Eu digo que esta é a fórmula, queridos, da felicidade, é a fórmula da verdadeira riqueza. Paulo diz que as riquezas humanas são incertas, mas a piedade com contentamento é grande fonte de riqueza, grande fonte de lucro. Olha só, a devoção, a vida real com Deus, a vida verdadeira, a vida espiritual, junto com um coração contente, um coração satisfeito, realmente nos traz a verdadeira riqueza, nos dá a verdadeira riqueza. Essa é a fórmula da riqueza. Muitas pessoas, eu admiro, eu acho muito importante que isso esteja acontecendo, mais jovens principalmente, têm aprendido nos últimos anos a investir, estão aí se especializando no mundo dos investimentos, no mercado financeiro, com ações, com tesouro direto, fundos imobiliários, estão aprendendo até esse mundo que era novo para eles e era desconhecido de muitas pessoas no passado, que consideravam que sobrou um dinheirinho, põe na poupança. Então isso tem sido empolgante para eles, mas tem também um perigo de as pessoas colocarem o coração nas riquezas, nos lucros, as pessoas dependerem, perderem a paz, se tornarem insatisfeitas, porque sempre querem mais. E aí o apóstolo Paulo, nesse capítulo, a Timóteo, em que ele fala dos perigos da riqueza, ele diz que a piedade com contentamento é a verdadeira riqueza, é grande riqueza. Então devemos concentrar-nos nessa verdadeira riqueza. Então, quer ficar rico? De fato, valorize a comunhão com Deus, a vida com Deus e valorize o contentamento. A Bíblia nos ensina a prática, o exercício da piedade. Eu quero ler hoje um texto em que Paulo fala desta prática do contentamento, como ele se tornou uma pessoa satisfeita, uma pessoa contente, uma pessoa cuja vida era marcada pelo contentamento. O texto é Filipenses 4, 10 a 20, que eu leio agora. O apóstolo Paulo, que escreveu esse texto para a igreja de Filipos, que ele fundou na sua segunda viagem missionária, foi quando ele recebeu aquela visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele foi então dirigido pelo Espírito Santo. Ele se dirigiu a essa região e ele tinha tido essa visão em Troade, e ele chegou até Filipos e pregou naquela região uma atividade missionária espetacular, uma atividade missionária bem-sucedida. Lídia se converteu, ele expulsou, vocês se lembram naquele momento, os demônios que oprimiam uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ele pregou para o carcereiro lá naquela cidade quando ele e Silas estavam presos, e alguns anos depois, entre os anos 53 e 58, ele escreve essa carta à igreja de Filipos, escreve aos filipenses para agradecer uma oferta missionária que ele tinha recebido, oferta que a igreja de Filipos havia enviado para ele para ajudá-lo no seu ministério, e ele agradece. E ao agradecer, ele fala que ele havia aprendido a viver contente, a viver com contentamento. Nós podemos então hoje aprender com Paulo. Filipenses 4, 10 a 20, nós lemos Paulo agradecendo essa oferta e falando sobre a prática do contentamento. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome,
tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. E o verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, diz o verso 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo fala sobre a prática do contentamento cristão. O que é o contentamento cristão? Temos que, em primeiro lugar, lembrar, e aqui eu quero compartilhar com você, uma definição de contentamento. Contentamento, segundo os dicionários, é estado da pessoa contente, feliz, satisfeita. É a ação ou efeito de se contentar, de se tornar contente. Mas aqui eu quero falar hoje não apenas de contentamento, mas o contentamento cristão, que é um outro nível, muito mais profundo de contentamento. Paulo nos mostra aqui que contentamento cristão é alcançado por meio da prática. Ele diz, verso 11, aprendi a viver contente. Verso 12, ele diz, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, queridos. Contentamento cristão é alcançado por meio da prática. Queridos, como já disse, a insatisfação é a marca deste mundo, desta época. É a marca do ser humano, que sempre deseja mais, nunca está contente. É uma tendência natural. Agora, se o descontentamento, se a insatisfação é algo natural, o contentamento, a prática do contentamento é uma prática a ser desenvolvida. Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Significa que em algum momento da sua vida, Paulo não tinha esse contentamento. E ele foi desenvolvendo por meio das circunstâncias, da postura adequada diante da vida, do relacionamento com Deus, a desenvolver o contentamento. Não era algo que ele assimilou logo ao se converter, é algo que ele adquiriu ao longo da sua caminhada cristã. Ele diz, aprendi a viver contente e aprendi o segredo, diria o segredo do contentamento, isto é, ele descobriu a fórmula, ele entendeu a receita, ele sabia ter uma postura que o levaria ao contentamento. Queridos, contentamento se aprende. Nós estamos falando aqui de academia é disciplina, academia é prática. Nós precisamos aprender a praticar, e é por meio da prática que nós adquirimos o contentamento. É uma das práticas devocionais mais importantes, mas você precisa praticar o contentamento hoje, amanhã, depois de amanhã, diante de cada circunstância, e aí você vai aprendendo a ser alguém contente. Eu diria até que é um longo processo de aprendizagem, mas como Paulo, é possível aprender. Primeira lição para nós, temos que guardar aqui, queridos, contentamento cristão é alcançado por meio da prática. Segundo lugar, queridos, contentamento cristão é um bem-estar interior, que depois se manifesta no exterior. É um bem-estar interior. Paulo, a palavra que ele usa aqui para dizer assim, eu vivo contente, eu aprendi a viver contente, é a palavra autarqueia, de onde vem a nossa palavra autarquia, isso é, autossuficiência, suficiência própria. O apóstolo Paulo diz então, queridos, está nos ensinando a usar essa palavra, dizendo que é um bem-estar interior, é algo de dentro para fora,
não de fora para dentro. Ele está dizendo, o meu contentamento não depende das circunstâncias. E ele fala exatamente isso. Ele fala, digo isso ao agradecer a oferta, não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Paulo está dizendo, queridos, eu estou feliz com a oferta que vocês me mandaram, estou muito grato, mas eu quero dizer que o meu contentamento não seria menor se eu não tivesse recebido a oferta, porque o meu contentamento não depende das circunstâncias exteriores. Eu teria menos, mas não seria menos contente. E agora eu tenho mais. Eu estou também contente como estaria se tivesse, como disse, menos. É a ideia, queridos. Mas aqui, quando ele usa a palavra autarqueia, da autossuficiência, o apóstolo Paulo está dizendo assim, não é que ele era autossuficiente, mas é algo que nós vamos ver, Deus colocou no seu coração. Ele diz, a sua suficiência de fato vem de Deus. Contentamento é essa capacidade de exercer domínio sobre cada circunstância, de maneira que os fatores externos nos afetem cada vez menos. Eles vão nos afetar, nós somos afetados pelos fatores externos, mas que esses fatores externos não sejam capazes de roubar a nossa satisfação, roubar o nosso contentamento cristão. Que nós, por aprendermos o contentamento, os fatores externos sejam tenham cada vez menos impacto no nosso bem-estar interior. Contentamento é essa capacidade de estar satisfeito, de estar contente em qualquer situação. Quando aprendemos a viver contentes assim, queridos, tira o poder do inimigo, tira a habilidade dele roubar a nossa alegria, porque nós não dependemos das circunstâncias exteriores. Contentamento cristão, como disse então, é um bem-estar interior que depois se manifesta no exterior. Contentamento cristão também, Paulo diz, é sustentado pelo nosso relacionamento com Deus. Eu diria que ele é a fonte, é sustentado pelo relacionamento com Deus. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quem o fortalece? Deus. Contentamento, queridos, é subproduto do nosso relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Wayne Cordeiro nos diz que realmente que o diabo tenta lançar o descontentamento em nosso coração. E quando ele consegue plantar a semente de descontentamento em nosso coração, o nosso relacionamento com Deus é afetado. O pastor Ricardo Barbosa diz, contentamento é um estado de alma que descobriu que possui em Cristo tudo o que é necessário para a sua alegria. Contentamento é um estado de alma que descobriu que possui em Cristo tudo quanto é necessário para a sua alegria. Queridos, descansar no poder de Deus, confiar no poder de Deus, é o segredo do contentamento. O nosso contentamento, ele é sustentado pelo relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, o Deus que prometeu, não te deixarei, nem te desampararei, como nós ouvimos hoje na abertura desse culto, o texto de Hebreus capítulo 13, um Deus que diz que estaria conosco, e se Ele está conosco, não precisamos temer o que possa nos fazer o homem, não precisamos temer o que venha a acontecer, porque o contentamento é sustentado pelo nosso relacionamento com Deus, é desenvolvido nesse relacionamento, queridos. Tudo posso naquele que me fortalece. Diferentemente da teologia da prosperidade, que crê, que ensina, que de fato tudo posso significa que nós não enfrentaremos dificuldades, que nós sempre teremos o melhor, ou se enfrentarmos uma dificuldade, ela com certeza será vencida rapidamente, porque temos tudo em Deus. Não. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu relacionamento com Deus, que sustenta o meu contentamento, me capacita a viver em toda e qualquer situação,
Paulo diz: eu aprendi a viver em tempos de abundância de maneira contente, em tempos de escassez de maneira contente, porque o meu relacionamento com Deus é que faz toda a diferença, é que me sustenta nessas situações. Paulo diz no verso 10: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora mais uma vez renasceu o cuidado de vocês por mim. E ele fala: já tinham esse cuidado, faltava oportunidade. Mas ele diz: eu digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não dependia dessa oferta para viver feliz e nem vou depender de outras ofertas. Meu contentamento é sustentado pelo meu relacionamento com Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não dependo de circunstâncias, eu não dependo de pessoas, eu não dependo de coisas, nem de recursos, eu dependo de Deus. Eu gosto de pensar nessa dinâmica de contentamento como sendo uma árvore. As raízes têm que ser firmes. Se as raízes, aqui simbolizando, representando o meu relacionamento com Deus, forem fortes, forem saudáveis, por mais que a árvore balance no meio das circunstâncias difíceis, nós ficaremos firmes. A questão é, quando eu digo que o contentamento cristão é resultado do nosso relacionamento com Deus, significa que as raízes são saudáveis, que as raízes são firmes, os ventos fortes podem bater, mas nós ficaremos firmes, porque a nossa fé está firmada no Senhor. Mais do que nunca, nesse tempo que estamos vivendo, precisamos de raízes saudáveis e firmes, porque quando os ventos da adversidade baterem como estão batendo, soprarem como estão soprando, nós estaremos firmes. Você pode fortalecer as raízes nesse seu relacionamento com Deus. O próprio Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo galho que está em mim dá fruto. Nós vemos essa relação dinâmica, recebendo do Senhor toda a seiva, todo o alimento para a nossa vida. Portanto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos um poder em nós e podemos viver toda e qualquer circunstância, porque o poder de Deus está em nós. Queridos, por fim, o contentamento cristão é resultado da nossa fé na provisão, no cuidado de Deus. É resultado da nossa fé no cuidado de Deus. Paulo diz no verso 17: não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Ele diz: recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E ele diz no verso 19, uma declaração de fé, que ele vivia na vida dele, que ele cria que era verdade para a vida dos filipenses. Verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Queridos, ele fala da oferta como sendo um fruto que vai dar retorno, era um investimento espiritual que eles estavam fazendo, como a ideia da piedade com contentamento, grande riqueza, investimento no reino, na obra missionária dá retorno. Ele fala da oferta como sendo um sacrifício agradável, um sacrifício espiritual agradável a Deus, uma oferta trazida no altar. Mas o principal, queridos, é que o apóstolo Paulo diz aqui, que ele cria, e assim ele vivia, contentamento cristão, era na vida de Paulo, resultado da sua fé no cuidado de Deus. Ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, como supriu na minha vida, tudo aquilo que vocês precisam. Deus havia suprido as necessidades de Paulo naquele momento, por meio da oferta dos filipenses. Aquela oferta era o cumprimento da promessa de Deus, que Deus cuidaria de nós, que não desampararia, que Ele estaria conosco, Ele seria por nós. Aquela promessa que jamais nos abandonaria. O contentamento do apóstolo Paulo era resultado dessa confiança, dessa fé no cuidado de Deus. O nosso contentamento também precisa estar baseado
na confiança de que o nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus que cuida. Como diz no relacionamento de Deus com Abraão, Deus é o Jeová Jiré, o Senhor proverá. No momento mais crítico da vida de Abraão, quando ele estava para ofertar o seu filho Ismael, filho Isaque, a Deus, naquele momento de prova, ele conheceu o Deus, o Jeová Jiré, o Senhor proverá. O contentamento é resultado da nossa fé no cuidado, na provisão de Deus, que Deus cuida a cada momento. Queridos, a prática do contentamento. Como precisamos de viver com contentamento numa sociedade que, por meio da ingratidão, por meio da propaganda, vem causando, deixando nossa alma inquieta, insatisfeita. Como disse lá no princípio dessa palavra, desse sermão, inquieta, insatisfeita, descontente profissionalmente, financeiramente, relacionalmente, até espiritualmente, até na igreja, há uma insatisfação. Não estou dizendo que nós não tenhamos área da nossa vida que nós não podemos melhorar, que não podemos evoluir. Não é isso. Mas eu quero dizer que nada pode roubar o nosso contentamento, o contentamento que vem de Deus. Contentamento diante da vida. Nada, nem pessoas, nem circunstâncias, nem falta de recursos, nem o desejo de ter mais recursos podem roubar o contentamento que vem de Deus. O contentamento é uma das nossas maiores necessidades, é uma das disciplinas que nós precisamos desenvolver. Satisfação, como disse aqui, contentamento é um estado da alma que descobriu que possui em Cristo tudo quanto lhe é necessário para a sua alegria. Minha pergunta é: quanto da sua ou do seu contentamento depende de circunstâncias externas? Você está satisfeito com o que Deus tem lhe dado? Família, trabalho, aparência física, situação financeira, oportunidades. O alvo principal de Satanás é implantar, é semear o descontentamento no nosso coração, porque quando ele é bem-sucedido, ele nos afasta da nossa comunhão com Deus. O N. Cordeiro disse, isso é muito sério, insatisfação, descontentamento é um sintoma da decepção com a maneira pela qual Deus cuida de nós. Eu tenho certeza, nenhum de nós aqui deve afirmar, tem razão para afirmar, que está decepcionado pela forma como Deus cuida de nós. Pelo contrário, eu quero no final dessa mensagem dizer que hoje, ao falar da prática do contentamento, que nós reafirmemos a nossa satisfação com Cristo e com a forma com que Ele está cuidando da nossa vida. Que nós possamos dizer ao Senhor que estamos satisfeitos, embora tenhamos sonhos de vida, tenhamos alvos de vida. Não importa a situação que estamos vivendo hoje, nós estamos satisfeitos com a maneira como Deus tem cuidado de nós. Seus recursos que têm sido dados, sua providência, seu cuidado, seu poder, a nossa comunhão com Ele. Contentamento é confiar no cuidado de Deus, na providência de Deus, no poder de Deus, na provisão de Deus. Contentamento é algo a ser aprendido. Paulo disse, eu aprendi o segredo. Eu aprendi, eu espero que a gente aprenda também. Lembrar disso, que contentamento é um aprendizado, é uma caminhada dia após dia. Como me comporto quando tudo vai bem ou quando as coisas não vão tão bem assim. Quando eu tenho muito ou quando eu tenho pouco. Eu me agrado com o Senhor. E Paulo fez isso na sua vida e ele foi aprendendo. Ele foi dizendo, eu estou feliz com isso. Lembrar que contentamento é um estado de dentro para fora, é um bem-estar interior que se manifesta no exterior. Se não estiver bem aqui dentro, nada que aconteça aqui fora vai mudar a nossa postura diante da vida. Esse contentamento cristão é sustentado
pelo nosso relacionamento com Deus. O contentamento é fruto dessa comunhão, dessa caminhada diária com Deus. É devoção com contentamento, grande fonte de lucro. E por fim, queridos, é resultado da nossa fé no cuidado de Deus. Que hoje nós reafirmemos que vamos, de novo, procurar aprender a viver contente. Vamos praticar os exercícios que nos levam ao contentamento. Mas vamos declarar que nós estamos olhando para as bênçãos de Deus na nossa vida, que a nossa abordagem de vida é de olhar aquilo que nós temos, não aquilo que nos falta. O nosso contentamento não vai depender daquilo que ainda vamos ganhar, mas apenas depende da nossa comunhão com Deus e da nossa satisfação com o cuidado do Senhor na nossa vida. Contentamento é uma joia preciosa. Contentamento é a receita da felicidade. O relacionamento com Deus e o contentamento, de fato, é a verdadeira felicidade, é a verdadeira riqueza, e que eu espero que nós estejamos empenhados em conquistar. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nós sejamos contentes na presença do Senhor. Viva com contentamento. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Minha vida te dou, sacrifício sou. Quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Pastor Elias, como é bom sempre ouvi-lo. Sabemos que Deus tem usado a sua vida para comunicar para nós tantas verdades e nessa noite não foi diferente.
o falar sobre o contentamento. Sempre que nós ouvimos algo nesse gênero, muitas vezes nós somos confrontados, porque o nosso coração, ele nos leva muitas vezes por outros caminhos. Obrigado por nos relembrar que nosso contentamento primeiro se encontra em Deus. E em segundo, o contentamento que o mundo oferece não é o verdadeiro contentamento. Que nós possamos seguir as orientações da palavra de Deus e buscar nele o verdadeiro contentamento das nossas almas. Eu quero lembrar que o nosso culto de quinta-feira será às 19h30, no nosso mesmo horário. O nosso querido seminarista Zinho Ziderlan, ele está nos conduzindo no estudo através do livro do profeta Jonas, o triunfo da graça. E o tema deste segundo estudo, que acontece nessa quinta-feira, alcançado pela graça. Não deixe de participar, traga outros e convida outros para que todos possam ser abençoados através da palavra exposta pelo nosso querido Zinho. Após aquele momento, nós teremos também uma sala de bate-papo e Zoom. Então, quinta-feira, 19h30, você é o nosso convidado. Deus continue a guardar, a abençoar a sua vida, a sua família, ao longo dessa nova semana, no poder, no contentamento e no amor de Jesus Cristo.